Então, é isso aí, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo, notícias em relação ao Flamengo e o que o Flamengo está se preparando nessa data FIFA. As notícias do Flamengo durante essa data FIFA. O Flamengo, após o jogo diante do Corinthians, o Flamengo ganha 3 dias de folga, só volta a se representar na quinta-feira e terá uma semana mais ou menos aí para se preparar para o jogo diante do Bahia, né? O Flamengo também chega a 4 jogadores convocados nessa data FIFA, né, por 3 seleções diferentes. O Neto, apresentador corintiano, apresentador do Girão da Bola de São Paulo, ele mandou um recado muito bom, obviamente, criticando muito o Tite. E, obviamente, o que ele falou faz total sentido, principalmente para a gente, torcedor do Flamengo, né? E o Flamengo, sim, trabalha para ter Gabigol e Arrascaeta após a data FIFA. E um único jogador não lesionado uruguaio foi convocado pela seleção, né? Então, é isso aí. Vamos embora dar um giro de notícia aqui. E essa fase do Flamengo aí, ruim, é a culpa do Tite, culpa das lesões, culpa do calendário? Então deixe seu like e vamos embora com mais um giro sobre o nosso Mengão, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal também. E, obviamente, né, deixe seu comentário aí sobre esse péssimo momento do... Galera, bora. Entrevista coletiva, então, na seleção com o Estevão e Pedro. Então, 2 estrelas do futebol brasileiro que estão na seleção. E a gente vai acompanhar aqui dentro do Sport Center. O Pedro Henrique Torres já está com a gente? Sim, foi gente... o Pedro. Então, o Pedro também uma estrela, mas aí do jornalismo esportivo do Brasil. Certo, Mari? Certo. Pedro, as informações do Flamengo nessa data FIFA aí, tem movimentação para atualizar? Não força, gente, não força, pelo amor de Deus. Boa tarde para vocês agora, um beijo para Mari Pereira e um abraço para o Marra também. Não tinha saudado os dois na primeira participação, mas o Flamengo, enfim, teve que se movimentar no mercado, né? Porque perdeu o Vinha, perdeu o Cebolinha de forma definitiva para esse ano. Então foi atrás aí de Alcaraz, de Plata, também do Alexandro e o Michael, que já está lesionado e vai ficar pelo menos quase 2 meses fora de ação. O Flamengo fez essas movimentações importantes no mercado, gastou bastante dinheiro, especialmente com o Alcaraz ali, custou basicamente 19 milhões de euros. Então trouxe essas contratações para o técnico Tite, fez uma última movimentação tentando o David Washington, atacante do Chelsea, que pertence ao Chelsea, e foi revelado pelo Santos. Tinha até 11h59 de ontem para colocar no sistema da FIFA, mas ainda discutia com o Chelsea questões financeiras ali, salariais, etc., quem pagaria o quê. Então não foi possível, não trouxe a contratação do David Washington. O elenco está dando aquela descansada de mente e corpo, né? Ontem, hoje e amanhã, 3 dias de folga na quinta-feira, retomada das atividades no Ninho do Urubu, e aí o Alexandro vai ser apresentado oficialmente para a imprensa. Na sexta-feira vai ser a vez do Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, nem joga o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Então o Flamengo nessa preparação trouxe esses 4 reforços bem impactantes no senso de urgência, mas também para dar respostas à torcida aí, para mostrar que está contratando, está encorpando o elenco do técnico Tite para a sequência da temporada. Valeu, Pedro. Sem dúvida, né? Reforços impactantes. É bem assim mesmo. São nomes importantes que o Flamengo contratou. Vamos relembrar aqui, você tem de cabeça, Vene, quais são esses jogadores que estão fora do Flamengo? Por conta de lesão? Isso. Arrascaeta, o Gabigol ainda está fora, podemos considerar assim. O Pedro retornou no último jogo, mas ainda não 100%. Nitidamente a gente pôde ver um Pedro ainda baleado. O De La Cruz, querendo ou não, também está machucado, embora tenha sido uma lesão menor. Tem o Cebolinha, que aí já é um outro ponto, porque passou por uma cirurgia, o Vinha. Varela. O Michael é um Varela jogador... não? Varela não, ele não teve um problema muscular, inclusive pela programação dele é para ele viajar e se apresentar à seleção uruguaia. O Michael, que acabou de chegar, né, uma lesão grave, inclusive, só deve voltar a jogar em outubro, vai ficar um longo período se recuperando. Eu vi essa entrevista coletiva inteira do preparador físico do Flamengo, Fábio. O grande problema, na minha concepção, repito, quem sou eu para criticar um profissional como ele, que é, inclusive, considerado um dos melhores, se não o melhor profissional da área da preparação física. O grande problema, na minha visão, não é nem a quantidade de problemas musculares. Eu concordo com ele.
Todo mundo vai ter isso. Ele mencionou o Botafogo, que teve o Cuiabano aos 3 minutos se lesionando. Ele mencionou o jogador do Corinthians. Todo mundo vai ter jogadores machucados. O grande problema, na minha visão, na questão do Flamengo é, além da quantidade de lesões musculares, é a forma como os jogadores estão se apresentando nas partidas. Vamos pegar o último jogo, Flamengo e Corinthians. O Corinthians também disputa 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve um dia a menos de preparação para esse jogo contra o Flamengo. Quem estava melhor preparado fisicamente, eu tenho certeza que você assistiu ao jogo. Assisti. O Corinthians. Nitidamente, os jogadores do Flamengo, Mas o muito Corinthians cansados. poupou alguns jogadores também. Aí que está a questão. O Flamengo não está priorizando nenhuma competição. E o Flamengo, no começo da temporada, priorizou o Campeonato Carioca. Isso é verdade. O Flamengo, no planejamento, e aí é a minha visão e eu posso criticar. Sim. Eu acho que o planejamento do Flamengo foi errado. E na ocasião vocês vão se recordar que eu critiquei e muito Foi sim. quando os jogadores não foram poupados do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, quando o título já estava muito bem 3-0. encaminhado, para poder ter o time completo, né, nesse jogo de Campeonato Carioca, para todo mundo sair na foto, sendo que tinha jogos importantes. Poupou na Libertadores. Exatamente, poupou Libertadores. Eu acho o seguinte... Aquele primeiro jogo do Palmeiras, lembra? Ele Poupou poupou no o jogo do Pedro. Palmeiras. É isso. A minha crítica é a forma como os jogadores do Flamengo estão se apresentando nos jogos. Todo jogo o Flamengo está perdendo na parte física. Perdeu para o Botafogo. O Botafogo deu um baile na preparação física do Flamengo. A verdade é essa. Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Criciúma. Vários jogos o Flamengo vem se apresentando muito mal fisicamente. O meu ponto é, quem sou eu para dizer que os jogadores estão se machucando porque a preparação física do Flamengo está fazendo algo errado? Seria leviano da minha parte. O meu questionamento e a minha crítica é como os jogadores estão se apresentando, porque nitidamente eles não estão 100% da forma física e o Flamengo está perdendo na parte física para todos os adversários. Vamos debater aqui esse assunto, pensar no seguinte... talvez, será que não é, Vene, a intensidade do estilo de jogo e não eles estão cansando mais? Que, por exemplo, o que a gente via no Vasco com o Ramon era um jogo extremamente intenso, mas muito irregular. Às vezes um jogo muito intenso e às vezes um jogo numa vibração muito abaixo, né? Isso era até um estilo do Vasco. Às vezes uma irregularidade dentro de uma partida. Fazia um primeiro tempo com uma intensidade avassaladora e um segundo tempo e vice-versa. Enfim, às vezes também, por exemplo, o Botafogo. Não sei se é uma questão de... o Botafogo está mais preparado fisicamente. Mas eu acho que é um estilo de jogo feito pelo o treinador mais intenso. Quando a gente olha, a vibração do time é muito diferente. Eu não vi um Flamengo, e eu não sei se vocês concordam comigo, um Flamengo cansado. Eu vi um Flamengo pouco intenso, que são duas coisas muito diferentes. Eu vi que parecia que o Flamengo estava vibrando num nível de competitividade diferente do Corinthians naquela ocasião. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei e se vocês concordam comigo. Eu entendi, porém não concordo. Perfeito. Eu acho que o Flamengo não é intenso por conta da parte física. Entendi. Não o inverso. Não porque entende? não é uma escolha do Tite. É isso, exatamente. Entendi. Eu acho, inclusive, que as atuações do Flamengo estão abaixo. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo pode apresentar muito mais do que vem apresentando. Muito por conta da preparação física. Não sei se o Pedrosa concorda comigo. Cara, é muito difícil, porque eu concordo plenamente no quesito planejamento. O planejamento do Flamengo dentro do Campeonato Carioca foi o quê? Não ganhamos nada em 2023. A gente não pode correr o risco de perder esse Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca é um campeonato que não te dá premiação, mas ele te dá uma panela de pressão caso você não vença. Venceu a obrigação, não venceu, vão criar uma crise. E aí você entra numa questão que existem jogadores que jogaram mais tempo no Campeonato Carioca do que no próprio Campeonato Brasileiro. O Everton Cebolinha foi um caso que a gente falou aqui. 13 jogos, 13 eu vi ontem à jogos. noite. E aí ele tem mais jogos dentro do Campeonato Carioca do que no próprio Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante do que o Campeonato Carioca. O Arrascaeta também. Isso é erro de planejamento. Isso é um erro de planejamento grave. O calendário do futebol brasileiro. A gente bate sempre aqui. É um calendário extremamente cruel. Mas isso também tem a ver com o seu próprio time. Você não precisa colocar 13, 14 jogos do seu jogador e depois chegar no meio da temporada esse cara tá baleado. Em relação ao Flamengo, eu concordo também com a frase do Vene, que é: o Flamengo tá sem prioridade. Eu consigo ver alguns times que estão lá na parte de cima da tabela que eles priorizam as competições. O Botafogo jogou a Copa do Brasil como deveria jogar? Jogou. Foi eliminado até por um lance ali meio esdrúxulo de questão de arbitragem e tudo mais. Mas a questão é, o Botafogo sempre teve na cabeça que a principal competição é o Campeonato Brasileiro Mas o primeiro jogo e a aqui Libertadores. teve opções que não são as titulares da Copa do Brasil. Exatamente. Também colocou jogadores poupados. O Flamengo não. O Flamengo tá nessa de
nós não vamos poupar. E quando poupa, e aí traz essa incoerência de por que poupa o Pedro dentro do Campeonato Brasileiro no confronto direto? Por que poupa jogadores, por exemplo, contra o Botafogo? Exemplo qualquer. Então, eu acho que o grande problema do Flamengo hoje teve uma má preparação lá no início do Campeonato Carioca e não focou nas competições. O papo de nós não vamos ganhar as 3, mas a gente joga as 3 da mesma forma, isso aí é a falta de prioridade. E não é prioridade. Às vezes a gente fala sobre prioridade. Prioridade é uma palavra singular. Você tem que ter uma prioridade. O resto não é prioridade. Você só tem uma prioridade, que é o principal. Não é uma palavra plural, perdão. É uma palavra no singular. E o Flamengo, pelo visto, a prioridade é o quê? Ganhar algum título. Mas aí não consegue focar em nada e acaba perdendo para os seus adversários. E tem um outro ponto muito importante que a gente precisa falar aqui para finalizar a minha linha de raciocínio. O Flamengo de 2019, ele nunca mais vai existir. Perfeito. E o Flamengo de 2019, ele tinha pouca competitividade em relação ao que é o futebol brasileiro hoje. Às vezes a gente fica sempre falando assim dos deméritos do Flamengo e esquece dos méritos dos adversários. O Flamengo de 2019 não teve Copa do Brasil. Não teve. O Jesus foi eliminado da Copa do Brasil. E não teve adversário. O Botafogo hoje é do nível do Flamengo, o Palmeiras é do nível do Flamengo. E se você for pegar os times que estão crescendo, tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o São Paulo, o Fortaleza, tem muitos e muitos times que estão em outro nível do futebol brasileiro. Então, assim, muitas vezes a gente fala sobre o Flamengo, sendo que não olha para o adversário. O adversário também tem méritos. Hoje, o Flamengo não deve nada para o Botafogo não deve nada para o Flamengo e o Palmeiras da mesma forma. Times da mesma prateleira. Não vai ganhar as 3 competições, gente. Não é assim, pô. Eu acho o seguinte, a gente pôde ver no passado recente o Dorival Júnior, ele colocando uma equipe no campeonato e outra equipe disputando outros campeonatos. No fim das contas, o Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Eu não vejo nenhum problema se o Tite fizesse isso hoje. Qual o problema de fazer isso? Ele não coloca o Matheus Cunha para jogar a Copa? Por que ele não faz um time para jogar a Copa do Brasil e aí, teoricamente, você não está deixando de lado uma competição. Pelo contrário, você está admitindo que você tem chance de ganhar as 3. Só que você bota um time para jogar 2 competições e outro time para jogar outra competição. Ponto, acabou. Qual o problema disso? E eu acho assim, isso é uma coisa incomum no futebol, mas que o Dorival trouxe e mostrou que é plenamente possível. É claro que na circunstância ali, o Dorival chega na metade da temporada, né? E ele já tinha um campeonato brasileiro em que ele vira e fala, olha, isso aqui não dá mais pra mim, então eu vou realmente focar nas Copas. Ele teve essa liberdade. Fazer chegando no início da temporada, olha, esse aqui eu vou fazer por aqui, esse aqui eu vou fazer por ali. A gente sabe que no Brasil o torcedor tem muita dificuldade de escutar. Olha, eu não vou brigar esse ano pela Copa do Brasil, eu vou só brigar pelo brasileiro. Imagina, ia ser um lecrequé. Mas a gente entende, mas eu acho que seja isso de não brigar. Por exemplo, se a gente pegasse o time reserva, se ele botasse o time reserva para jogar a Copa do Brasil. Gente, o time reserva do Flamengo para jogar a Copa do Brasil bate de frente com as equipes que estão disputando a Copa do Brasil. Não seria nenhum absurdo. Esse é o ponto. O ponto onde eu quero chegar é, quando você tudo quer, nada tem. E a verdade é essa, o Flamengo corre risco de não ter nada. Tá mal no Campeonato Brasileiro, na Libertadores vai pegar um adversário extremamente chato, que é o Penharol, e na Copa do Brasil você pode cair pro Bahia, por que não? O Bahia pode vir aqui e ganhar do Flamengo no Maracanã. Mas existe um contexto diferente da questão do Dorival, o Dorival veio para salvar a temporada do Flamengo. Sim. O Tite começou a temporada com o Flamengo. E outro ponto também, eu não considero que o Flamengo tá mal no Campeonato Brasileiro não, Venê. São 44 pontos, não são? 44? Não, 44. Em relação à pontuação, tá bem. O meu ponto é a atuação. Mas eu acho que tem um ponto nessa conversa toda que o Pedrosa já citou. Não é só sobre o Flamengo. Não é sobre quem hoje está no cenário do futebol. Exato. Eu acho que há uma resistência por isso grande. Mesmo. Por exemplo, que absurdo perder pro Corinthians na Arena Neoquímica. Não. Nesse caso eu vou considerar um absurdo. Você acha? Nesse cenário, eu vou considerar um absurdo. Você já foi lá num jogo lá dentro daquele campo? Sim, mas se a gente for pegar os números, o Corinthians nem dentro de casa tá se dando bem. Mas a chave vira. Gente, o Corinthians tem... Beleza, a chave vira. Só que o Corinthians pegou o Thales, o Corinthians pegou o André Ramalho. Tudo bem, só que se a gente for analisar, recentemente o próprio Bragantino, que tá muito mal, foi lá ganhando do Corinthians. E eu acho que a motivação é diferente, eu acho também. Do Corinthians. Não, enfrentar o Flamengo mas esse é o problema. Enfrentar o Red Bull Bragantino. A motivação do Flamengo não existiu.
É isso. Esse é o Mas aí ponto. que tá a intensidade que eu tô te falando. Ela não é um problema físico, mas ela é um nível de competitividade. Como eu entrei pra aquele jogo? Vibrando em que momento? Vibrando aqui? Mas vibrando esse aqui? é o ponto onde eu quero chegar. Parece que o Campeonato Brasileiro tá ficando de lado para os jogadores, para a diretoria e para a comissão técnica. Repara só, o último grande jogo do Flamengo, eu fui ver ontem a data, dia 31 de julho, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Depois disso, o Flamengo só vem jogando mal. Aí vai chegar na Libertadores, vai fazer um grande jogo dentro do Maracanã e todo mundo vai esquecer as atuações ruins. E o Campeonato Brasileiro vai ficando para trás. O jogou bem foi contra o Bahia também. É, Venceu fora de casa. É muito foi difícil. bem. Não, mas não jogou bem. Mas fez um Não, eu não tô falando de resultado. Eu tô falando de desempenho. Desempenho que você fala assim, nossa, que partidaça do Flamengo. Eu sei. Foi contra o Agora, Palmeiras. se você for olhar, quem tá na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Sim, pô. Quem tá nas 3 competições? Ninguém. Só o Flamengo. Não, mas olha só, até semana passada, isso aí não tinha nenhuma diferença. Porque o Botafogo tinha jogado a mesma quantidade de jogos. O Flamengo ainda está na briga Cadê o Não, isso eu xaropinho? concordo. Eu também isso eu acho. concordo. O Flamengo tá na Eu não briga da consigo Copa ver do esses Brasil. problemas físicos, clínicos, tem, é Problema pra todo mundo tem. Mas o físico eu não consigo ver mesmo. Mas eu acho só que teve acho erro que no essa planejamento. irregularidade de intensidade, ela acontece com os times. Planejaram eu acho errado que esse momento, no eu início. também Tudo acho, eu errado. também acho. Concordo. também Gente, acho. não dá pro Gerson Vamos fazer sair. 35 jogos Absurdo. consecutivos. É. 35 jogos consecutivos. Debate bom, hein? Podemos continuar amanhã. Perfeito. Metade do programa já foi. E aí vocês brigando. Ó, meu fogão! Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo e repercutindo as notícias diariamente do Flamengo aqui no canal, né? Então já deixa aquele seu like aí e vambora com mais um giro de notícias sobre o nosso Mengão, né? Nessa data FIFA, o Flamengo chega a ter 4 jogadores convocados para 3 seleções, né? Pedro aí, como você já pode perceber, Pedro pela seleção brasileira. Gerson também pela seleção brasileira. Pulgar pela seleção chilena. E Varela, sim, Varela, mesmo com aquele incômodo na região ali do quadril, ele foi convocado sim para a seleção uruguaia, né? Dos 4, ele foi o único que foi, porque o De La Cruz e a Arrascaeta machucado. E o Pinha também machucado, né? Então Varela para o Uruguai foi o único que foi, né? E após o Flamengo perder para o Corinthians, né, no domingo, o Neto, nessa segunda-feira, né? Ontem, famoso ontem, mandou recado para o Tite e ele diz uma situação que o Tite vai viver no Flamengo, né? Vamos dizer assim, ele obviamente não poupou críticas ao treinador do Flamengo, né? Abre aspas para a fala de Neto, né? Enquanto o Tite estiver no Flamengo, vocês não vão ganhar títulos, não vão ganhar a Copa do Brasil, Libertadores. E o Brasileirão tem, obviamente, né? É um treinador extremamente covarde em relação ao time que tem. Obviamente aqui que ele tá comparando ao treinador ao time que tem. Um time muito bom tecnicamente, né? É um técnico que chega na coletiva e fala... E que é a fala do torcedor que o xingou. O torcedor xinga todo mundo, disse Neto. Concordo. Eu fui xingar ele e fui processado e perdi o processo. Está tudo bem. Mas eu... Cadê? Mas eu representei muita gente naquele dia. Um time rápido, forte, que tem qualidade técnica de sobra. Mas é um incompetente na parte física e na forma de jogar. Nesse ponto aqui eu concordo com o Neto. É um incompetente desse treinador que perdeu 2 Copas do Mundo. Aqui ele já se virou a seleção brasileira, né? Então é aquilo. Sim, o Flamengo pode jogar muito. Eu acho que não só como torcedor do Flamengo, a gente que é torcedor do Flamengo, e os rivais também sabe que o Flamengo está muito abaixo e pode jogar, né? Especificamente. O Flamengo trabalha para ter Gabigol e Arrascaeta recuperados após a pausa, né, da data FIFA. Então, durante essa pausa, o Flamengo espera ter Gabigol e Arrascaeta recuperado, né? E como eu disse, o Varela foi o único jogador convocado pela seleção uruguaia e desfalca o Flamengo nesse treino da data FIFA, tirando o Gerson, Pedro e o Pulgar, né? Então, 4 jogadores convocados, desfalca o Flamengo nessa data FIFA aí, né? Então é isso aí, deixe seu like, tamo junto, galera.